Hoje vai ser a história da Rainha Samavati, página 235 do livro Great Disciples of the Buddha. Rainha Samavati, encarnação do bem-querer. Nos dias em que a Índia era o lar afortunado de um iluminado, vivia dentro de suas fronteiras um casal com sua única filha chamada Samavati, que era extremamente bela. A vida familiar deles era feliz e harmoniosa. Mas então, um dia, o desastre chegou. Uma peste eclodiu em sua cidade natal, e o casal, junto com a filha já crescida, fugiu da região. Eles seguiram para Kosambi, capital do reino de Vansa, no Vale do Ganges, com a intenção de buscar apoio do velho amigo do pai dela, Gosaka, que era ministro das finanças do rei. Dentro da cidade, a prefeitura havia erguido um refeitório público para os refugiados. Foi lá que a filha, Samavati, foi buscar alimento. No primeiro dia, ela pegou 3 porções. No segundo dia, 2 porções. E no terceiro dia, apenas 1 porção. Mita, o homem que distribuía os alimentos, não resistiu em perguntar, de forma algo irônica, se ela finalmente havia compreendido a capacidade do próprio estômago. Samavati respondeu com calma: no primeiro dia éramos 3, meus pais e eu. Naquele dia, meu pai sucumbiu à peste. E por isso, no segundo dia, eu precisei de alimento apenas para 2 pessoas. Após a refeição, minha mãe faleceu, e então hoje preciso de alimento somente para mim. O oficial sentiu vergonha de seu comentário sarcástico. Imediatamente pediu perdão com sinceridade. Seguiu-se uma longa conversa, e ao descobrir que ela agora estava sozinha no mundo, ele propôs adotá-la como filha adotiva. Ela ficou feliz em aceitar. Samavati imediatamente começou a ajudar seu pai adotivo na distribuição dos alimentos e no cuidado aos refugiados. Graças à sua eficiência e discernimento, o antigo caos se transformou em atividade ordenada. Ninguém mais tentava passar à frente dos outros, ninguém brigava e todos estavam contentes. Logo, Gosaka, o ministro das finanças do rei, percebeu que a distribuição pública de alimentos estava ocorrendo sem barulho e tumulto. Quando ele expressou elogios e apreço ao distribuidor de alimentos, o oficial respondeu com modéstia que sua filha adotiva era a principal responsável por isso. Assim, Gosaka conheceu Samavati, a filha órfã de seu falecido amigo, e ficou tão impressionado com sua postura nobre que decidiu adotá-la como sua própria filha. Seu funcionário consentiu, ainda que um tanto pesaroso, pois não queria se opor à boa sorte de Samavati. Então Gosaka a levou para sua casa. Dessa forma, ela se tornou herdeira de um vasto patrimônio e passou a conviver com os círculos mais elevados da região. O rei, que vivia em Kosambi naquele tempo, se chamava Udena. Ele tinha 2 esposas principais. Uma era Vasuladatta, com quem ele se casara tanto por motivos políticos quanto por sua grande beleza. A segunda era Magandia, que era bela e inteligente, mas fria e egocêntrica. Nenhuma das 2 podia oferecer ao rei o calor do afeto amoroso e da satisfação emocional que ele tanto desejava. Um dia, o rei Udena conheceu a encantadora filha adotiva de seu ministro das finanças e se apaixonou por ela à primeira vista. Sentiu-se magicamente atraído por sua natureza amorosa e generosa. Samavati possuía exatamente aquilo que lhe faltava em suas outras esposas. O rei Udena enviou um mensageiro a Gosaka, pedindo que lhe desse Samavati em casamento. Gosaka foi tomado por uma grande comoção emocional. Por um lado, amava Samavati acima de tudo, e ela se tornara indispensável para ele. Era a alegria de sua vida. Por outro lado, conhecia o temperamento do rei e tinha medo de recusar seu pedido. Mas no fim, seu apego a Samavati falou mais alto, e ele pensou, melhor morrer do que viver sem ela. Como de costume, o rei Udena perdeu a paciência. Em sua fúria, demitiu Gosaka de seu cargo de ministro das finanças,
baniu-o do reino e não permitiu que Samavati o acompanhasse. Tomou posse dos bens do seu ministro e trancou sua magnífica mansão. Samavati ficou arrasada ao ver que Gosaka teve que sofrer tanto por causa dela, e perdeu não apenas a filha adotiva, mas também sua casa e pertences. Com paixão por seu pai adotivo, a quem era profundamente grata, a levou a tomar uma decisão: acabar com a disputa, tornando-se voluntariamente esposa do rei. Ela foi ao palácio e informou o rei de sua decisão. O rei se acalmou imediatamente e restaurou Gosaka à sua antiga posição, revogando também todas as outras punições. Porque Samavati tinha grande amor por todos, ela possuía tanta força interior que essa decisão não foi difícil para ela. Para ela não importava onde morasse, na casa do ministro como filha preferida, no palácio como esposa preferida do rei, no anonimato quando estava com seus pais ou como uma refugiada pobre. Ela sempre encontrava paz em seu próprio coração e era feliz independentemente das circunstâncias externas. A vida de Samavati na corte real tornou-se harmoniosa. Entre suas servas havia uma chamada Kujutara, que era extremamente feia e disforme, mas muito capaz. Todos os dias a rainha lhe dava 8 moedas de ouro para comprar flores para os aposentos femininos do palácio. Mas Kujutara sempre comprava apenas 4 moedas em flores e usava as outras 4 moedas para si mesmo. Um dia, quando ela foi comprar flores para sua senhora, o florista lhe contou que naquele dia havia convidado o Buda e sua ordem de monges para uma refeição, e a incentivou a participar. Após a refeição, o Buda fez um discurso para seus anfitriões, e enquanto falava, suas palavras foram diretamente ao coração de Kujutara. Escutando com total atenção, tranquila e elevada, ela absorveu cada palavra como se fosse dirigida apenas a ela, e quando o Buda concluiu sua fala, ela havia alcançado o caminho e fruto de entrada na correnteza. Sem saber exatamente o que havia acontecido com ela, havia se tornado uma pessoa completamente transformada, dotada de fé inabalável na tríplice joia e incapaz de violar as leis básicas de moralidade. O mundo inteiro, que sempre lhe parecera tão óbvio e real, agora lhe parecia um sonho. A primeira coisa que Kujutara fez após essa espetacular transformação interior foi comprar flores com todas as 8 moedas, arrependendo-se profundamente de sua antiga desonestidade. Quando a rainha lhe perguntou por que havia de repente tantas flores, Kujutara lançou-se aos pés da rainha e confessou seu roubo. Depois que Samavati a perdoou com magnanimidade, Kujutara contou-lhe aquilo que mais preenchia seu coração, que havia ouvido o ensinamento do Buda que mudara sua vida. Ela não conseguia ser específica quanto ao conteúdo do ensinamento, mas Samavati pôde ver por si mesma o impacto profundamente benéfico e curativo que isso tivera em sua serva. Ela então nomeou Kujutara como sua assistente pessoal e disse-lhe para visitar o mosteiro todos os dias, ouvir o Dhamma e depois repeti-lo para ela e para as outras mulheres do palácio. Kujutara tinha uma memória extraordinária, e aquilo que ela ouvia apenas uma vez conseguia repetir palavra por palavra. Todos os dias, ao retornar do mosteiro, as mulheres nobres do palácio a colocavam em um assento elevado, como se ela fosse o próprio Buda, e sentando-se abaixo dela, escutavam com devoção o discurso. Mais tarde, Kujutara fez uma coletânea dos discursos curtos que ouviram do Buda, que se tornou um livro do cânone Pali, hoje conhecido como Itivuttaka, composto por 112 sutas, em prosa e versos misturados. Quando o rei Udena mais uma vez disse à sua amada Samavati que ela podia pedir o que quisesse e ele atenderia, ela desejou que o Buda viesse diariamente ao palácio para fazer sua refeição ali e ensinar a sua doutrina. O mensageiro do rei levou esse convite permanente ao Buda, mas ele recusou, e em seu lugar enviou Ananda. A partir de então, o venerável Ananda passou a ir ao palácio diariamente para sua refeição, e em seguida proferia um discurso sobre o Dhamma. A rainha já havia sido bem preparada pelos relatos de Kujutara, e em pouco tempo compreendeu o significado dos ensinamentos e alcançou a entrada na correnteza, assim como sua serva havia feito. Agora, através da compreensão comum do Dhamma,
rainha e serva tornaram-se iguais. Em pouco tempo, o ensinamento se espalhou por todos os aposentos femininos do palácio, e quase ninguém deixou de se tornar discípula do Iluminado. Até mesmo o padrasto de Samavati, o ministro das Finanças Gosaka, foi profundamente tocado pelo ensinamento. Ele doou um grande mosteiro em Kosambi, a Sangha, para que os monges tivessem um abrigo seguro e satisfatório quando viessem à cidade. Sempre que o Buda visitava Kosambi, hospedava-se nesse mosteiro, chamado Gositarama, e outros monges e tantas pessoas santas também encontravam abrigo ali. Sob a influência do Dhamma, Samavati decidiu desenvolver suas qualidades espirituais com mais intensidade. Sua virtude mais importante era a capacidade de sentir simpatia por todos os seres, e irradiar benevolência amorosa e compaixão por todos. Ela foi capaz de desenvolver essa faculdade de forma tão poderosa que o Buda a chamou de a discípula leiga mais habilidosa na difusão de metta. Esse amor que a todos envolvia logo seria severamente testado em sua relação com a segunda esposa principal do rei, Magandia. Essa mulher era tomada por um ódio virulento contra tudo que era budista. Alguns anos antes, seu pai havia conhecido o Buda, e lhe parecera que aquele asceta belo era o candidato mais digno para se casar com sua filha. Em sua ingênua ignorância sobre as regras dos monges, ofereceu sua filha ao Buda como esposa. Magandia era muito bela, e sua mão já havia sido pedida por muitos pretendentes, mas o Buda recusou a oferta com um único verso sobre a repulsividade do corpo. Esse verso feriu o orgulho de Magandia, mas teve um impacto tão profundo em seus pais que ali mesmo realizaram o fruto de não retorno. Magandia, por outro lado, tomou a recusa do Buda como um insulto pessoal e passou a nutrir um ódio amargo por ele, um ódio que nunca conseguiu superar. Mais tarde, seus pais a levaram até o rei Udena, que se apaixonou por ela à primeira vista e a tomou como esposa. Quando o rei tomou uma terceira esposa, Magandia aceitou isso de bom grado, pois era costume dos reis da época terem várias esposas. Mas o fato de Samavati ter se tornado discípula do Buda e convertido as mulheres do palácio ao Dhamma, isso ela não pôde tolerar. Seu ódio por tudo que se relacionava ao Buda agora se voltava contra Samavati, que era sua representante. Magandia arquitetava uma maldade atrás da outra, e sua inteligência aguçada servia apenas para inventar novos crimes. Primeiro, ela disse ao rei que Samavati estava tentando matá-lo, mas o rei conhecia bem o grande amor de Samavati por todos os seres, de modo que nem deu importância a essa acusação. Mal a escutou e logo a esqueceu. Em seguida, Magandia ordenou a uma de suas criadas que espalhasse boatos sobre o Buda e os monges em Kosambi, para que Samavati também fosse difamada. Nisso, ela teve mais êxito. Uma onda de aversão atingiu toda a ordem monástica, a tal ponto que o Ananda sugeriu ao Buda que deixassem a cidade. O Buda sorriu e disse que a pureza dos monges silenciaria todos os rumores dentro de uma semana. Mal o rei Udena ouvir as fofocas dirigidas à ordem, elas já haviam cessado. A segunda tentativa de Magandia contra Samavati falhou. Algum tempo depois, Magandia mandou 8 galinhas especialmente selecionadas ao rei e sugeriu que Samavati as matasse e as preparasse para a refeição. Samavati recusou, pois não mataria nenhum ser vivo. Como o rei sabia de seu amor abrangente por todos os seres, não se irritou, mas aceitou sua decisão. Magandia então tentou uma 4ª vez prejudicar Samavati. Pouco antes da semana que o rei Udena passaria com Samavati, Magandia escondeu uma cobra venenosa nos aposentos de Samavati, embora as glândulas de veneno da cobra tivessem sido removidas. Quando o rei descobriu a cobra, todas as evidências apontavam para Samavati. Em um acesso de fúria, ele perdeu completamente o controle. Pegou seu arco e flecha e atirou contra Samavati. Mas, graças ao poder de sua benevolência amorosa, a flecha recorrenteou nela sem causar qualquer dano. O ódio dele não conseguia afetar sua compaixão amorosa por ele, que a protegia como um escudo invisível. Quando o rei recobrou a lucidez e testemunhou o milagre de que sua flecha não pôde ferir Samavati, ficou profundamente comovido. Pediu-lhe perdão e passou a ter ainda mais certeza de sua nobreza e lealdade.
Tornou-se então interessado no ensinamento que dava tamanha força à sua esposa. Por essa época, um famoso monge chamado Pindula Bharadvaja foi se hospedar no mosteiro de Gosita. O rei o visitou e discutiu com ele sobre o ensinamento. Perguntou como os jovens monges conseguiam viver uma vida celibatária com alegria. E Pindula explicou que, conforme o conselho do Buda, eles o faziam, considerando as mulheres como mães, irmãs ou filhas. Ao final do discurso, o rei ficou tão impressionado que tomou refúgio no Buda e tornou-se discípulo leigo. Samavati vinha refletindo sobre as maravilhas do Dhamma e as intricadas influências do Kama. Uma coisa levava a outra. Ela havia chegado a Kosambi como uma refugiada pobre. O distribuidor de alimentos lhe deu abrigo. O ministro das finanças a adotou como filha. Então ela se tornou esposa do rei. Sua serva lhe trouxe o ensinamento. Ela tornou-se discípula e entrou na correnteza. Depois espalhou o Dhamma para todas as mulheres do palácio. Depois para Gosaka e por fim também ao rei. Como a verdade era convincente! Após refletir dessa forma, ela radiou amor-bondade a todos os seres, desejando felicidade e paz. O rei agora esforçava-se com mais determinação para controlar sua natureza apaixonada e para subjugar a cobiça e o ódio. Suas conversas com Samavati foram muito úteis nesse sentido. Aos poucos, esse desenvolvimento culminou em ele perder todo o desejo sexual quando estava na companhia de Samavati. Ele havia reconhecido sua profunda espiritualidade e se relacionava com ela mais como irmã e amiga do que como amante. Embora não estivesse livre do desejo sexual em relação às outras esposas, estava disposto a deixar que Samavati prosseguisse livremente em seu caminho rumo à libertação. Logo, ela alcançou o estágio de retorno uma vez, e se aproximava cada vez mais do estado de não retorno, uma realização que muitos leigos conseguiam atingir naquela época. Magandia havia suspendido seus ataques por algum tempo, mas continuava a maquinar como se vingar de Samavati. Após muito ruminar, tramou um plano com alguns de seus parentes, que havia conquistado por meio de astúcia e calúnia. Propôs matar Samavati incendiando todo o palácio das mulheres de forma que parecesse um acidente. O plano foi elaborado em todos os detalhes. Magandia deixou a cidade algum tempo antes, para que nenhuma suspeita recaísse sobre ela. O incêndio resultou em chamas altíssimas, que destruíram completamente o palácio de madeira. Todas as mulheres que viviam ali morreram, incluindo Samavati. A notícia do desastre se espalhou rapidamente pela cidade, e não se falava em outra coisa. Vários monges que haviam sido ordenados há pouco tempo também foram afetados pela comoção, e após sua ronda de esmolas foram até o Buda e perguntaram qual seria o futuro renascimento daquelas discípulas leigas, tendo Samavati como sua líder. O desperto acalmou seus corações agitados e desviou sua curiosidade respondendo muito brevemente. Entre essas mulheres, monges, algumas eram entrantes na correnteza, algumas que retornam uma vez e algumas não retornantes. Nenhuma dessas discípulas leigas morreu destituída de frutos nobres. O Buda mencionou aqui os 3 primeiros frutos do Dhamma: a entrada na correnteza, retornar uma vez e o não retorno. Todas as discípulas estavam protegidas de renascer abaixo do reino humano, e cada uma estava firmemente ligada ao objetivo final da libertação total. Esse era o aspecto mais importante de suas vidas e mortes, e o Buda não entrou em mais detalhes. Mais tarde, quando os monges discutiam quão injusto eram essas fiéis discípulas tivessem morrido uma morte tão terrível, o Buda explicou que as mulheres experienciaram isso por causa de um ato conjunto que cometeram muitas vidas atrás. Certa vez, quando Samavati fora rainha de Benares, ela foi com suas damas de companhia para se banhar, e sentindo frio, pediu que um arbusto fosse queimado para aquecer. Só muito tarde, percebeu que um Patika Buda estava sentado imóvel dentro do arbusto. Embora ele não tenha sido ferido, as mulheres não sabiam disso, e temiam ser culpadas por terem feito fogo sem a devida cautela. Então, Samavati teve a ideia equivocada de derramar óleo sobre esse asceta que estava em profunda absorção, para que queimá-lo obliterasse seu erro. Esse plano não teve sucesso, mas a intenção maligna e a tentativa de assassinato tiveram que dar fruto, e foi nessa vida que o resultado amadureceu. O Buda declarou que um dos resultados favoráveis da prática de bondade amorosa é que fogo, veneno e armas não podem ferir o praticante.
Isso deve ser entendido como durante a própria irradiação do amor-bondade. Aquele que emite essa qualidade não pode ser ferido, como Samavati provou quando a flecha do rei não a penetrou. Mas em outros momentos, o praticante é vulnerável. Samavati havia se tornado uma não retornante, e portanto estava livre de todo desejo sensual, ódio e identificação com seu corpo. Foi apenas seu corpo que foi queimado pelo fogo, não seu interior. Seu coração suave e radiante, imbuído de amor e compaixão, era inatacável, intocado pelo fogo. É raro um dos discípulos santos ser assassinado ou um Buda ser ameaçado de morte. Igualmente raro é que alguém perfeito em metá e não retornante morra uma morte violenta. No entanto, esses três tipos de pessoas têm em comum que seus corações não podem mais ser abalados por tal violência. As últimas palavras de Samavati foram: não seria fácil, mesmo com o conhecimento de um Buda, determinar exatamente quantas vezes nossos corpos foram queimados pelo fogo enquanto passávamos de nascimento em nascimento no ciclo sem começo da existência. Portanto, estejam atentas. Movidas por essas palavras, as damas da corte meditaram sobre o sentimento doloroso e assim alcançaram os nobres caminhos e frutos. Referindo-se à tragédia em Kosambi, o Buda falou o seguinte verso inspirador aos monges: o mundo está preso pela ilusão e apenas parece ser capaz. Para um tolo, preso por suas posses e envolto em uma massa de escuridão, parece eterno, mas para quem vê, não há nada. Parece ser capaz. Parece ser capaz. O rei Udena ficou profundamente triste com a morte de Samavati e ficou remoendo quem poderia ser o autor daquela horrível ação. Chegou à conclusão de que deveria ser Magandia. Não quis questioná-la diretamente, porque ela sabia que ela negaria. Então pensou em uma artimanha. Disse aos seus ministros: até agora sempre tive receio, porque Samavati sempre estava procurando uma ocasião para me matar, mas agora poderei dormir em paz. Os ministros perguntaram ao rei quem poderia ter feito tal coisa. Só alguém que realmente me ama, respondeu o rei. Magandia estava por perto, e ao ouvir isso, adiantou-se e orgulhosamente admitiu que ela sozinha era responsável pelo incêndio e pela morte das mulheres e de Samavati. O rei disse que concederia a ela e a todos seus parentes um favor por isso. Quando todos os parentes foram reunidos, o rei mandou que fossem queimados publicamente e depois fez a terra arada para que todos os vestígios das cinzas fossem destruídos. Ele mandou executar Magandia como um assassino em massa, o que era seu dever e sua responsabilidade, mas sua fúria não conhecia limites e ele ainda buscava vingança. Ele a matou com extrema crueldade. Ela morreu uma morte excruciante, que foi apenas um gosto antecipado das torturas que aguardavam no mundo inferior, depois das quais ela teria que vagar pelo Sansara por um longo tempo. Logo, o rei Udena lamentou seu ato cruel e vingativo. Repetidas vezes, ele viu o rosto de Samavati diante de si, cheio de amor por todos os seres, até mesmo por seus inimigos. Sentia que, por sua fúria violenta, havia se afastado dela ainda mais do que sua morte havia feito. Começou a controlar seu temperamento cada vez mais e a seguir ardentemente os ensinamentos do Buda. Enquanto isso, Samavati havia renascido nas moradas puras, onde poderia alcançar Nibbana sem jamais retornar daquele mundo. Os diferentes resultados do amor e do ódio podiam ser vistos com clareza exemplar nas vidas e mortes dessas duas rainhas. Quando um dia os monges discutiam quem estava vivo e quem estava morto, o Buda disse que Magandia, embora viva, já estava morta, enquanto Samavati, embora morta, estava verdadeiramente viva. Então falou esses versos: Sati é o caminho para o imortal, a diligência é o caminho para o imortal, a negligência é o caminho para a morte. Os atentos não morrem, os desatentos são comparados aos mortos. Os sábios, reconhecendo isso, como a distinção da diligência, na diligência regocijam-se, deleitando-se no reino dos nobres. Os firmes meditam persistentemente, constantemente esforçam-se firmes, aspirando a alcançar o Nibbana, a segurança incomparável das amarras. O Buda declarou Samavati,
como a principal entre as discípulas leigas que habitam na bondade amorosa. Metta. Essa história tem vários aspectos curiosos, né? Tanto aspectos dos altos e baixos do samsara, como essa questão de injustiças, né? Você vê começou numa situação de desastre generalizado, perdeu o pai, perdeu a mãe, era refugiada. Mas por outro lado ela tinha mérito, tanto que ela conseguiu ser adotada, ela tinha uma atitude boa, que tinha diligência e habilidades que a permitiam se destacar, que ajudaram a sair daquela situação. E ela gradativamente subiu até o posto de rainha. E mesmo como rainha, você vê, ainda tinha pendências kármicas que ainda vieram dar fruto. Então vê como que o samsara não dá para confiar. Tá bom as coisas agora, mas e amanhã, como é que vai estar? Tanto pode subir como pode descer, né? Você não sabe o que aconteceu no passado, né? Você vê esse fato que foi relatado ali, de ela ter queimado, tentando incendiar um Patika Buda. Foi quantas vidas para trás? Você acha que... Mas ainda assim, aquilo dá fruto, né? Tudo bem que a mente dela não se afeta com isso, né? Ela já era não retornante, mas aquilo gera dificuldades no plano físico. Também vê que, tipo, tem gente que não vai... Tem gente que tem um karma pesado, né? Você vê a alta rainha lá, né? Tipo... Levou no pessoal e, tipo... Fazendo demérito em cima de demérito. Por mais que a pessoa é virtuosa, por mais que a pessoa tá fazendo bem, tem gente lá que tá fazendo picuinha. De uma hora ou outra também dá problema, né? Consegue, acho que sai na vantagem, depois dá problema também, né? Sai ainda pior ainda do que estava antes. Então, novamente, né, aquele convite de refletir, tipo, como que a gente pode construir parami nessa vida, né? Porque essas qualidades mentais são coisas que a gente consegue levar com a gente, né? Coisa física a gente não consegue levar. Então, seja diligências, energia, aprender alguma coisa nova, né? Tipo, você vê, habilidade é aprender uma coisa nova, né? Tipo, habilidade em gerenciar uma coisa para poder fazer dar certo, né? Você vê, será que ela adquiriu a habilidade de gerenciar lá a questão da distribuição de alimentos do nada, assim, né? Tipo, a pessoa tem algum parâmetro anterior, né? Então, seja qualquer trabalho que a gente faça nessa vida, né? Não importa qual trabalho que é, né? A questão é fazer bem feito, né? Se a gente busca fazer bem feito, né? Essa qualidade de fazer o trabalho bem feito, né? É uma qualidade que a gente leva com a gente, né? Porque isso está na mente. A gente não faz as coisas de qualquer jeito, a gente não faz o mínimo necessário para simplesmente bater o ponto, né? A gente faz bem feito, de acordo também com a nossa energia também, né? Porque a gente vai querer fazer 1 milhão de horas extra para uma coisa que não tem fim, né? Faz bem feito, entrega o que tem que entregar, de acordo com a nossa energia também. Está muito cansado? Tá bom, não preciso fazer hoje, faça amanhã. Mas ter essa diligência, esse cuidado em fazer um trabalho bem feito. Não tirar essa ideia de que cultivar para é uma atividade espiritual que você faz no templo budista e que em casa você simplesmente faz as coisas de qualquer jeito, deixa a casa uma bagunça e depois vai meditar com pressa, né? Isso vai dar certo. Então não, tipo,
fazer tudo bem feito, né? Tipo, uma vez um leigo foi em Wat Nong Papong, atrás do Ajahn Chah, para ouvir algum ensinamento, né? Aí acho que o Ajahn Chah estava ocupado, recebendo visitante e tal, não conseguiu falar com o Ajahn Chah. Aí ele fez o que muitos tailandeses fazem quando vai no mosteiro, pega uma vassoura e começa a varrer. Aí daqui a pouco o Ajahn Chah terminou aquela atividade, foi lá atrás desse leigo e falou, ó, quantos... O que ele tinha falado mesmo? A questão de... O que você for fazer, faça bem feito. Então essa coisa de estava varrendo, então para ele varrer bem feito. Então assim, ele levou aquele ensinamento e aquilo foi para ele foi o suficiente, né, que ele tinha que ouvir de Ajahn Chah. Então não vim com desculpas de que não, agora estou com pressa para isso, então vou fazer de qualquer jeito. Seja lavar a louça, seja limpar a casa, seja no trabalho, seja cuidar das coisas, né? É bom fazer bem feito. Isso é uma coisa, traz boas qualidades da mente, né? Diligência, cuidado, detalhe, né? Diligência, energia. É muito fácil limpar de qualquer jeito, né? Então assim, limpar detalhado, bem feito, com cuidado para não quebrar as coisas, né? Sem derrubar as coisas no chão, né? É mais difícil, né? Então você vê, cultivar páramo não é uma atividade separada, assim, que não, agora eu vou cultivar páramo. Então você vê, no dia a dia, integrado, né? Essa coisa de prática separada do dia a dia é uma coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça. Não funciona assim. Aprende uma habilidade nova, você vê, aprender habilidades novas, isso é uma coisa que é uma coisa mental. Independente se você está aprendendo, seja lá, usar chat GPT, ou você está aprendendo a usar um programa no computador, tipo, aprendendo um idioma novo, aprender uma coisa nova, né, tipo, exige uma diligência, exige um esforço, exige energia. Isso é um recurso que é útil para muita coisa, né? Um dia, quando vier algum outro desafio no futuro, eu consigo aprender a fazer isso. E a pessoa consegue ficar independente, né? Tipo, você vê, em mosteiro acaba sendo muito necessária essa habilidade, né? Se algum dia a gente tem plano de virar monge, né, ou monja, você tem que aprender a fazer um tanto de coisa, né? Você não tem como você contratar um técnico para montar móveis ou um técnico para consertar a lâmpada, né? Você vai lá e conserta, né? Você procura informação, vai lá, aprende o básico, qual a cuidado que eu tenho que ter. Muita coisa você conserta você mesmo, né? Então, assim, essas coisas são... Aprender uma habilidade nova, essa habilidade de ter paciência, tipo... Energia para aprender algo novo, né? Tudo isso traz boas qualidades da mente, né? Então não é uma coisa que... Não, para cultivar páramo eu tenho que aprender um sutra novo, decorar o sutra novo. Então, assim, não desassociar isso do dia a dia, né? Fazer as coisas bem feito, né? O que for estiver fazendo, né? Seja questão de limpeza, por exemplo, na biografia do Sariputta tem lá que, tipo, qualquer lugar que ele ia, né? Se ele não tinha uma vassoura, ele limpava com o pé, né? Então, assim, só vê um negócio sujo, não limpa, né? Tipo, viu o sujeiro, então limpa, né? Tipo, uma coisa de 5 minutos, então limpa, né? Por que deixar nós sujo? Não deixa pra depois. Tudo bem, tem hora que a gente tá cansado, já é tarde, na hora conveniente, vai incomodar as pessoas, então tudo bem, faz outra hora, mas gera uma diligência na mente, né? De limpar. A gente não quer que fique perfeitamente limpo, porque nunca vai estar. É natural que fique sujo, mas a gente viu que está sujo e não fizemos nada, né? Isso suja a nossa mente, né? A gente está se entregando à preguiça, né? Então você vê, usar a oportunidade que a gente tem nessa vida humana, né? Cultivar páramo da melhor forma que a gente puder. Estudando, aprendendo as coisas que a gente tem que aprender de forma diligente, fazendo nosso trabalho de forma diligente, do melhor da nossa habilidade. E quando a gente tem oportunidade de praticar, fazer a prática formal, seja cântico, seja meditação, seja ir ao mosteiro, seja praticar generosidade, mantendo sempre em mente os preceitos, a virtude, cultivar metta,
Então, tudo isso se complementa, né? Não fica desintegrado, desconectado, né? Que nem um tanto de peça solta. Então, fica o convite de usar da melhor forma possível, né? Que você vê essas reviravoltas do samsara, né? Tipo, você vê, tá tudo bem, tá tudo certo, mas você sabe o que aconteceu no passado? Você sabe o que pode acontecer? Né? Pode dizer que do nada vem um karma lá de não sei quantos mil anos atrás, quantas mil vidas atrás, vem lá e frutifica. E aí, como é que você faz para lidar com isso agora? Então é bom não ficar negligente, né? No conforto, na conveniência, nos bons tempos, né? As coisas estão boas, não se acomode, né? Porque o samsara, o reino humano é disso, né? Tem altos e baixos, né? Não é confiável, né? É incerto, é incerto, é incerto. E é bom estar preparado para as incertezas, né? Porque senão é mais sofrimento ainda, né? E acho também curioso essa história da Samavati, porque também ilustra essa coisa, né, de que você vê, a pessoa vem de uma origem, começa lá com uma origem humilde, mas depois a pessoa sobe rapidamente, né? Não é mencionado explicitamente qual o mérito que ela fez para ter isso, mas assim, imagino que tenha, como outras histórias dos discípulos, né, tenha feito vários, praticar a generosidade por muitas e muitas vidas também, né? Então, pra gente olhar para o mundo atual, né, que tipo, nossa, aquele jogador ficou famoso, aquela pessoa ficou famosa, saiu de uma origem humilde, tipo, a pessoa tenta fazer a mesma coisa e não consegue, né? Você faz a mesma coisa, faz vídeo e conteúdo parecido, mas não consegue, né? Ué, mas será que você tem um parâmetro para isso, né? A pessoa deve ter algum parâmetro, né? Você vê, então, assim, por mais que a pessoa seja famosa por razões talvez não muito hábeis, né? Pelo menos, assim, só o fato dela ser famosa, até algum parâmetro, algum mérito ela teve para chegar onde ela chegou, né? A gente pode não concordar com o que ela faz atualmente, com o que ela fala, mas um certo respeito pelo mérito passado dessa pessoa a gente deve ter, né? Porque essa pessoa fez algum mérito para chegar onde ela chegou, senão ela não estaria ali. Por mais que a pessoa possa falar coisas que não são hábeis ou agir de forma não hábil e tal, algum mérito colocou ela ali, né? A gente pode ter muritar por esse mérito que levou ela a chegar onde ela chegou. Em vez de ficar uma atitude que a gente vê muito atualmente, é tipo ficar com raiva das pessoas famosas, ficar com raiva das pessoas ricas, ficar com raiva das pessoas poderosas, ficar com raiva achar que isso vai resolver alguma coisa, né? Que essas pessoas são todas maldosas, essas pessoas só exploram os outros e coisa do tipo, né? Também não é muito certo, né? Você vê. Alguém nasce rei porque tropeçou no bueiro? Não, a pessoa nasceu rei porque ela fez muito mérito no passado, né? Então, algum mérito a pessoa tem. Agora, temos ideias meio modernas que, tipo, não... É injusto que a pessoa nasce rei e outra pessoa nasce pobre. Peraí, como assim? O Buda falou isso? Onde está escrito isso? Então, assim... Às vezes um pouco dessas histórias, assim, ajuda a encaixar algumas coisas que a gente vê e diminuir esse sentimento de revolta, né? Porque eu acho que o mundo moderno está sendo muito incentivado esse sentimento de revolta em várias áreas, né? E que não me parece muito saudável, né? Você vê, o pensamento do Buda Kama é uma coisa, uma variável importante, né? Por mais que a gente não consiga ver e verificar pra gente ver mesmo muita coisa, né? Muita coisa, né? Ainda assim é uma coisa que se a gente olha dessa forma, o mundo, qual é o efeito que tem na nossa mente, né? Se a gente olha dessa forma, não fica mais equilibrado, menos conflituoso. Então fica o convite de olhar e refletir nessas coisas, né? Testar e usar essa oportunidade que a gente tem de cultivar o nosso para, né? Para que seja nessa vida, seja em vidas futuras, a gente esteja próximo do ensinamento, que a gente esteja próximo dos próximos Budas, que a gente esteja próximo dos mestres e a gente possa progredir da melhor forma possível e com o mínimo de obstáculos, né? Você vê, mesmo ela deve ter feito muito mérito no passado, mas ainda assim, tem uns deméritos que acabam compensando e tipo, perdeu a família inteira, né? Por causa de uma doença, né? Então você vê, mesmo quem faz muito mérito, não é linear, né?
Não é uma coisa totalmente linear. Né? O samsara é muito cheio dos altos e baixos. Então, fazer o melhor que a gente pode fazer no presente, né? Para garantir o melhor futuro possível, né? Porque o passado não tem como a gente fazer. Não sabemos quantas pessoas a gente já matou no passado, quantas pessoas quanto Deméter a gente já fez no passado. Deve ter feito muito, com certeza. Mas a gente faz o melhor daqui pra frente, né? Não tem essa coisa de carregar essa culpa cristã, de ter, nossa, eu no passado devo ter feito isso, devo ter feito aquilo. Não, esquece. Daqui pra frente. Passado não importa, daqui pra frente. Faz o melhor daqui pra frente. Uma vez um rapaz veio lá em Mapjan. Ele era americano, se não me engano, americano. E ele serviu na guerra do Afeganistão. A recente, que teve lá na época do governo Bush. E aí ele contou que ele procurou vários lugares, vários professores, várias instruções espirituais e tal, porque tinha uma coisa que ele não conseguia lidar na mente dele, né? Que, tipo, uma vez no meio dessa situação de guerra e tal, ele tava lá e aí tipo tinha umas crianças armadas, uns meninos armados atirando contra eles, e aí eles pegaram uma granada e jogaram uma granada onde as crianças estavam, e aí parou de vir tiro de lá. E aí ele tinha esse peso na mente de que tipo, nossa, eu matei essas crianças e tal, isso e aquilo. Sempre carregou isso na mente dele, por muitos e muitos anos. Até ele chegar lá em Mapjan e perguntar pro Adjana sobre isso. O Adjana ele começou a resposta com a frase que é uma das primeiras frases que a gente aprende em tailandês, né? Tipo, Mai Pelai, não importa, não tem importância, faz o melhor daqui pra frente. Essa foi a resposta dele, né? Tipo, pratica a bondade da melhor forma possível que a gente pode daqui pra frente, né? Não importa. A gente jogou uma granada, umas crianças que a gente estava no Afeganistão 10 anos atrás. Não importa, daqui pra frente a gente faz o melhor. Esquece isso. A pensar sobre isso não vai ajudar. Não vai ajudar. Então você vê. Passado não dá pra fazer nada a respeito, né? Já aconteceu. A gente faz o melhor daqui pra frente. Então o budismo não tem essa coisa de ficar carregando. Eu tenho que carregar o peso do passado, do pecado do passado. E aí isso vai me purificar. Não, isso não vai ajudar em nada. Só remorso. Remorso é obstáculo. Tá? No remorso no budismo é considerado obstáculo. Não é uma coisa nobre. É um obstáculo. Obstáculo a gente tem que largar, não ficar segurando. Fez uma coisa inadequada, tudo bem. A gente faz um esforço de não fazer de novo, mas ficar carregando remorso não vai ajudar também. Então, fica o convite de olhar para essas coisas, a gente usar essa oportunidade que a gente tem de praticar desse ensinamento, dessa tradição que a gente encontrou com tanta dificuldade, que a gente tem uma situação relativamente propícia aqui no Brasil. Temos um mosteiro, imagina quantos países da América do Sul a gente tem no Peru, tem no Chile, tem no Uruguai. Essas pessoas não têm um lugar que elas podem ir de forma conveniente, né? Então, se a gente tem a oportunidade, tem a disponibilidade, a gente usa da melhor forma possível essa oportunidade, para que no futuro a gente também tenha essa oportunidade novamente. E a gente possa nascer num lugar mais próximo do ensinamento, né? Mais propício, né? As pessoas que moram no Chile que estão convidando o Ajahn para dar ensinamento, né? O Ajahn vai lá de novo em outubro, né? Até lá as pessoas tem que assistir coisa online mesmo. Não tem a oportunidade de fazer nada presencial. Então a gente tem uma situação relativamente privilegiada nesse ponto, né? Apesar de só ter um mosteiro no Brasil, a gente já tem um, né, pelo menos. Então é isso. Algum comentário, pergunta? Eu ia perguntar uma coisa que sempre foi minha dúvida mesmo. Se, como na história, as mulheres foram todas queimadas ao mesmo tempo, se existe esse conceito, que eu nunca levei isso muito a sério, assim mesmo, de karma coletivo. Por exemplo, cai um avião e morre todo mundo no avião.
aquelas pessoas, o que aquelas pessoas teriam em comum? Assim? Tem várias histórias disso mesmo. Teve uma história também de discípulos do Adiamã, estavam no avião, o avião caiu e morreu todo mundo. Então, assim, geralmente é alguma ação que elas fizeram em conjunto. Você vê, ela estava acompanhada das damas de honra naquela vida, era uma rainha, e elas tacaram fogo junto no Patikabuda, né? Então, veio um karma, como é que fala? Uma ação feita em junto, né? Mas você vê, a intenção foi junta, né? Então, assim, karma é intenção, né? Então, elas estavam com a intenção de queimar aquilo para resolver o problema delas, que elas achavam que ia resolver, mas a intenção estava torta, né? Então, aquela intenção conjunta gerou um resultado coletivo, né? Então, assim, você vê, tem histórias disso, né? Você vê, essa é um exemplo, né? Então, assim, mas assim, não é algo que, assim, algumas coisas que acontecem, né, fazem a gente pensar a respeito, mas assim, é mais no sentido de curiosidade, né? Porque não tem muito que a gente pode fazer a respeito, não saber o que aconteceu, mas é que às vezes acontece, né? Tipo, nossa, morreu todo mundo naquele lugar, naquela situação, né? Tipo, o que aconteceu? Né? Mas assim, também não associar que tudo é coisa de tipo, sei lá, tudo é porque teve um karma em comum também, né? Tipo, será que é tudo mesmo? Né? Será que é uma parte, não é simplesmente causalidade natural, né? Então você também não ficar muito... muito proliferando nessas coisas, né? Porque às vezes, tipo, senão vira tudo... Aí tudo vai querer encaixar nessa caixinha, né? Não, então eles fizeram um karma conjunto, né? Talvez sim, talvez não. Talvez teve uma confusão, às vezes foi um karma fresco que aconteceu, né? Vai saber. Senão vira quase superstição. Assim. Sim, mas uma coisa curiosa também é essa coisa de assalto, né? Por exemplo, o Lumpapik, uma vez perguntaram pro Lumpapik isso, né? Quando a pessoa vê, o assaltante vê uma pessoa para assaltar, né? Tipo, essa coisa de tipo, se eu não me lembro, porque eu não me lembro da resposta de Ambuditra, que tipo, tem alguma coisa que você tem de dívida kármica com a pessoa, sabe? Que você vai se assaltar. Então assim, tem uma, não é simplesmente sorte ou aleatoriedade, né? Você encontra com a pessoa e tipo, opa, oi, quanto tempo, né? Estamos com uma dívida kármica aqui, né? A pessoa sente uma coisa na mente e aí tem vontade de se assaltar, mas essa sensação que ela tem vem de uma... Assim, essa escolha de você, né, entre outras pessoas tem a ver com isso, né? Então você vê como o samsara é tão interligado, né? A gente já fez de tudo, né? Então assim, às vezes as coisas frutificam, né? Certo. Eu tenho uma pergunta. Que outras dicas existem sobre ser mais diligente e disciplinado? Diligente e disciplinado. Assim, diligente e disciplinado. O que a gente pode pensar? Primeiro, questão do nível físico, né? Lugar que a gente vive, né? Como é que fala? A gente teria vergonha de convidar uma pessoa para ir na nossa casa? Ou a gente teria que, tipo, eu vou convidar uma pessoa. Peraí, eu tenho que fazer uma mega operação de limpeza agora, porque, tipo, tem roupa no banheiro, tem, tipo, isso daqui. Não. Então, isso é um sintoma que tem alguma desorganização no nível físico ali, né? Então, a primeira coisa que a gente falava entre monges é, tipo, você teria vergonha dos moços monges entrar no seu culto para limpar? Esse é o nosso padrão de qualidade, né? Então, assim, se o seu culto está com um padrão abaixo disso, né? Então, tem alguma desorganização física acontecendo, né? Então, assim, porque, assim, quando o monge deixa o mosteiro, né? Geralmente ele limpa, né? Agora, se ele morrer, os outros monges vão lá e limpam, né? Então, assim, é uma coisa que a gente refletia, né? Tipo, imagina, se eu deixar o culto desse estado aqui, imagina se eu morrer agora, os monges vão pensar que eu não estava praticando, né? Então, melhor limpar isso aqui, né? Então, assim, esse é um padrão de qualidade que a gente pode pensar, mesmo como leigo, né? Eu teria vergonha de, tipo, receber visita na minha casa, ou então alguém ver minha casa, assim, sem eu ter preparado antecipadamente, né? Então, isso já dá um sinal de que, tipo, pô, como estão as coisas, né? E assim, mas eu não vejo o benefício de organizar e eu não... Assim, a desorganização é um tipo de organização, às vezes as pessoas vêm com esse argumento, né? Que a bagunça é um tipo de organização, mas isso é um argumento intelectual, né? Qual é feito na mente de ter as coisas organizadas? Né? Tá no ambiente limpo, né? As coisas estão num lugar.
Tudo bem que tem diferentes níveis, né? Tipo, tem pessoas que vão ser, sei lá, organizado para elas e separar os documentos em pasta com plastiquinho e cada tipo de documento tá num plástico diferente. As pessoas simplesmente vão colocar numa pasta tudo junto e socar no armário. Isso não tá visível e tá mais ou menos organizado. E aí, tipo, tem vários níveis, mas assim, aí é o que tem benefício para você, né? Então, assim... Mas eu acho que um padrão mínimo, né? Tipo, você pensar, opa, se eu convidar um amigo para vir na minha casa, vou ter alguns remorsos de tipo de reorganização, alguma coisa assim. O meu pai e minha mãe, né, vieram na minha casa, vai ter alguma coisa, vai poder comentar alguma coisa de organização. Então, é um padrão que talvez já ter. E assim, questão de física, eu acho que o principal é a limpeza, né? Que muita gente às vezes acaba negligenciando, né? Limpeza, nada deixa pra depois, ou então faz o tipo dia da limpeza, que tipo também não me parece uma boa ideia de dia da limpeza, né? Assim, é melhor assim, ter uma limpeza regular, né? E tipo, viu, tá sujo, já dá uma providenciada assim possível para dar uma limpadinha naquela área. Mas tipo, alguma coisa está suja, não, só sábado que eu vou mexer com isso. E você fica olhando pra sujeira, você fica pisando na sujeira, você fica rodando em volta da sujeira, mas você não limpa. Então, assim, acho que pelo menos que eu vi de benefício na minha prática, assim, eu acho que é mais útil essa abordagem, né? Tipo, fica mais... E assim, é uma coisa que a gente vai vendo com o tempo, assim, a gente vai praticando isso, vai vivendo de forma mais organizada, mais limpa, tem um efeito na mente. Aí quando tá sujo, você vê, nossa, realmente, não é que é um vício, um apego à limpeza, não, é uma coisa saudável, assim, né? Tipo, você viu, tá sujo, tá limpo. E quando você vai praticar meditação, é a mesma coisa, você viu que a mente tá suja, você limpa. Então você cria um hábito mental que é útil também na prática, né? Porque se você não tem grand eye de sujeira física, sujeira na mente, você não vai estar nem aí também, né? Você não tem esse desconforto, você não sente esse desconforto com relação à sujeira física. Quando sujeira mental cai na sua mente, você não vai estar, não tô nem aí, sujeira mental cai na minha mente, eu não ligo para sujeira mental. Eu piso na sujeira física, então sujeira mental para mim tá ótimo. Então isso gera um padrão na mente, né? Gera um sistema de valores ali. Então acho que é útil dessa forma. Aí organização e disciplina, né? Por exemplo, a coisa de horário, né? Tipo, acordar, né, no horário, não ficar enrolando na cama. Acho que isso é uma coisa muito útil de se fazer. E quem tiver dúvidas pode pesquisar, tipo, se tem o que a ciência fala de sinal de botão da soneca. E não tem coisa boa não, esse botão da soneca aí é um veneno cerebral. O que mais? Questão de acordar no horário, questão de tipo ter horário para as coisas, assim, tá bom. Pelo menos, a gente costuma praticar diariamente, então coloca um horário lá, né? Tipo, pelo menos X minutos por dia. E aí tem disciplina com relação a isso. Não importa se eu chegar tarde, se eu chegar cansado, se estiver frio, se estiver quente, se estiver chovendo, se estiver ventando. Eu vou fazer minha prática antes de dormir. Não importa se tiver que ficar mais tarde por causa disso, eu faço. Então você vai lá e você cria esse hábito, né? Isso gera disciplina, né? E assim, é uma coisa que você vê. Se a gente consegue fazer, né? E não precisa ficar dependendo dos outros ficar olhando a gente, né? Aí você vai para o mosteiro um dia, você vai ficar no mosteiro, você consegue praticar independente, você não precisa ficar... Alguém ficar te olhando para você conseguir praticar. Se ninguém estiver te olhando, você não pratica. Então, é meio dependente dos outros, né? Você só consegue praticar num retiro, né? Que tá todo mundo olhando, todo mundo colocando a pressão psicológica do grupo. Aí você consegue praticar. Quando não tem ninguém olhando, você não pratica. Então, se a gente consegue fazer isso por conta própria, também é útil, né? Essa coisa de horário. Colocar uma ditana de tipo X minutos por dia, independente se fogo, dia, quente, frio, faz isso, né? Colocar essas coisas, né? E tentar cumprir o máximo, né? O que mais? Essas ditanas em geral ajudam nisso, né? Então colocar a ditana, essa semana eu vou tentar, notei que a minha mente está muito agitada com entretenimento, então eu vou tentar diminuir um pouco o entretenimento, né? Então coisa do tipo. E aí leva aquilo a sério. O que mais? Organização é uma coisa que a gente tem que fazer hoje em dia. A gente tem várias coisas a resolver como leigos, né? E tipo, a mente não é boa para
assim, pelo menos a minha mente não é boa com isso, né? Tipo, lembrar o que eu tenho que fazer e, tipo, prazos, prioridades, assim, a minha mente não é boa para gerenciar isso mentalmente. Eu acho cansativo ter que lidar com isso, né? Eu prefiro ter que abrir um aplicativo no meu celular que tá lá todos os meus lembretes, que dia que eu tenho que resolver, qual que é a prioridade daquilo, do que eu ter que ficar lembrando, né? E depois você esquece, depois você atrasa e aí você se sente mal por isso. Eu prefiro, ok, lembrei que eu tenho que fazer uma coisa, eu anoto e coloco alguma prioridade lá, mas é uma coisa pessoal minha, né? Tipo, tem que ver o que funciona pra gente, mas assim, eu particularmente não gosto de ter que ficar lembrando das coisas, né? Eu prefiro deixar isso fora da minha cabeça, né? Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer, olho no aplicativo. Acho mais útil assim, é um fardamento. Você fica lembrando, né? Tipo, na hora que tal tem que lembrar de fazer tal coisa, né? Tipo, minha mente não funciona muito bem assim, não. E acaba sendo cansativo, né? Você tem que ficar lembrando, o que mesmo que eu tinha lembrado de fazer, você tipo, tem que ficar sempre voltando, desperdiçando energia mental, mandando a mente para trás. Então, assim, organizar, tirar esse lixo, eu acho útil tirar isso da minha cabeça e deixar numa coisa externa. Pelo menos eu vejo benefício dessa forma. Eu consigo terminar mais coisas e deixar menos coisas atrasadas dessa forma. Então, toda vez é tipo, nossa, esqueci de que eu tinha que ir no mercado comprar tal coisa, né? Ó, lembrei que eu tenho que comprar tal coisa, já anota, já não tem que pensar mais nisso. Ó. Quando eu tiver que ir no mercado, eu abro o aplicativo, ok, tá aqui a lista. Não ficar tipo, nossa, será que tinha leite em pó no armário? Mas será que tinha mesmo? Aí liga pra outra pessoa, você pergunta se tinha, tipo. Se tivesse anotado ali na hora, tipo, acabou o problema. Não tem mais o que pensar a respeito. Então, assim, às vezes ajuda também isso, né? Com a organização mental, né? Então, o que mais? Acho que é isso, assim, em geral, assim, essas coisas de colocar horário para as coisas, né? Colocar uma certa disciplina nos horários, né? Tudo isso ajuda, né? E aí tenta, por exemplo, uma coisa também recomendada é, tipo, para quem tem interesse, tomar os 8 preceitos no dia de oposta, né? Nos dias de, ou em outro dia que for conveniente pra gente, né? Tentar praticar os dias de oposta, né? Tentar, nesses dias em particular, tentar evitar outras atividades e focar em meditação e tomar os 8 preceitos. Então, também é uma forma de treinar a disciplina, né? Pelo menos um dia por semana lá tem lá uma atividade mais voltada para o Dhamma, né? E daí isso reenergiza a prática. Como funciona o posto? A gente escolhe um dia na semana? O posto tem o calendário, aquele calendário lá tem marcado as luas, né? É o dia da lua, né? Que geralmente é o posto. Mas assim, a lua no calendário tailandês ali no caso, né? Porque ali tem um calendário certinho. O calendário brasileiro não bate as luas com o calendário tailandês, então não há diferença. Mas assim, não... Como a gente preferir, né? Então assim, o certo, assim, o jeito que na Tailândia é observado o posta é, nos dias de oposto, a pessoa toma os 8 preceitos e aí, tipo, a pessoa, nesses dias que a pessoa quer tomar essa prática, ela toma os 8 preceitos e aí ela busca, nesse dia, em vez de ficar em casa, a pessoa vai no mosteiro praticar, ou então se ela está em casa, ela vai dedicar mais à meditação, a ler sutta e coisas do tipo. Em vez de ter um dia mais distrativo, em vez de ficar vendo filme ou fazendo outra coisa, a pessoa vai focar mais nisso. Então, além dos preceitos, tem que ter isso, né? E agora, por exemplo, aqui no Brasil, que eu já vi também, o pessoal de Brasília fazia o posta deles lá uma vez por mês, num final de semana, que aí todo mundo podia praticar. Era uma tarde, tipo uma tarde de prática, o esquema tipo tarde de prática. Então, isso também é possível, que você vê. Não tem como a gente fazer uma tarde de prática durante a semana, porque a gente trabalha. Então, a gente adapta também, porque a gente pode, para a nossa conveniência, né? Então, assim, não tem uma lei que proíbe a gente de tomar 8 preceitos no dia da semana, ou no domingo, ou no sábado. Se for mais conveniente, assim, a gente pode fazer assim. Se a gente que prefere fazer no dia do oposto mesmo do calendário, pode fazer também. É como preferir, mas eu digo, nos países budistas é assim que é observado. Algo mais? Acho que é isso, então.